vítimas, testemunhas, realizado o interrogatório da acusada. No geral, os jurados, sempre que necessitarem de algum esclarecimento em relação à pessoa que estivesse envolvida, poderá caminhar eventual pergunta que necessária, veio dos oficiais de justiça, né? Conforme explica aqui, ao final da oitiva, eu faria a pergunta para a pessoa que ainda estivesse envolvida, tá bom? Então, vamos dar início. Agora, senhor Gilvan Félix Araújo Costa, né, senhor Gilvan? Obrigado pela presença. Deixando claro aqui para os jurados, senhor Gilvan, nesse processo, ele, em relação a... Ele também figura como assistente de acusação e também em relação ao, como nós estamos apurando aqui, 2 crimes, um crime doloso contra a vida consumado e uma lesão corporal. Em relação ao crime de lesão corporal, o senhor Gilvan também figura nesse processo como vítima. Então, o senhor Gilvan vai ser ouvido sem compromisso legal, especialmente por conta dessa condição que eu menciono agora. Então, primeiramente, eu passo a palavra ao Ministério Público para iniciar as perguntas ao senhor. Boa tarde, senhor Gilvan. Está me escutando bem? Vou pedir só, toda vez que eu te fazer pergunta, você responde bem no microfone para ficar gravado, tá bom? Primeiramente, o senhor é pai da vítima Júlia, né? Gostaria de dizer que eu sinto muito por essa tragédia. Não é fácil, né, rememorar esses fatos e falar sobre isso novamente, mas é necessário para a gente trazer a justiça aqui hoje. E até peço desculpas por rememorar esse ciclo, mas a gente precisa aqui para conseguir colocar um ponto final, né, nesse processo que já tem aí muito tempo, tá bom? Inicialmente, eu gostaria de perguntar se o senhor conhecia a senhora acusada Larissa, há quanto tempo, de onde que o senhor conhecia ela? A gente é uma cidade chamada Paraná, a gente namorou na infância, minha segunda namorada de infância. Nosso namoro durou 3 anos, né, com muitas idas e voltas. E aí, depois que eu comecei a fazer faculdade, a gente já tinha se separado. Aí eu vim morar em Brasília. Tá. Vou pedir para você falar só um pouquinho mais alto e no microfone, tá bom? Tá. Então, o senhor começou a namorar com ela, o senhor ainda era adolescente, um jovem. Você tinha quantos anos? Gente, na época, 17, 18. E namorou por 3 anos, é isso? Namorou por 3 anos. Entendi. E esse relacionamento, nesses 3 anos, era tranquilo? Como é que era? Idas e voltas, a gente treinava, voltava, era um pouco conturbado, mas... Mas eram brigas verbais? Brigas verbais, nada físico. Uhum. Nunca teve alguma agressão, alguma coisa desse sentido? Não, jamais teve. Entendi. Nem da sua parte, nem da parte dela? Nem da minha parte, nem da parte dela. Entendi. Então, os senhores eram bem jovens, né? E por que vocês terminaram? Como é que foi o término? Então, Da parte? assim, eu já tinha sido infiel a ela durante esse nosso relacionamento, e aí no final, quando a gente já estava retomado, eu também peguei a infidelidade dela, sei lá, começando com outra pessoa, e aí foi assim que a gente terminou, viu? Que não dava mais e seguimos em frente. Tá, então eram traições recíprocas, é isso? As partes. Entendi. Mas aí vocês terminaram tranquilamente, depois ela começou outro relacionamento? Sim. Com quem que ela começou outro relacionamento? Naquela época, né, jovem, namorando várias outras pessoas, acho que foi com Viviane. Entendi. E o senhor, quando ela começou a namorar com a Viviane, o senhor interferiu de alguma forma? Não. O senhor já estava, assim, separado dela após ela iniciar com a Viviane? Não. Essa traição que o senhor mencionou que ela te traiu era com essa Viviane? Eu me recordo da conversa que eu peguei no celular dela, conversando com a pessoa, era com Viviane. Entendi. Mas o senhor chegou a falar com a Viviane? Chegou a ir atrás da Viviane de alguma forma? Não, assim, uma cidade pequena, então assim, acabava que todo mundo era visto todo com todo mundo. Então, assim, era quase que uma conhecida, né? Ela morava na rua de trás da minha casa. Mas o senhor já chegou a tirar satisfação com ela, brigar com ela de alguma forma? Entendi.
E depois disso, como que era a sua relação com a Larissa, né? O que que aconteceu? Os senhores se reencontraram depois, tiveram a Júlia? Explica melhor essa questão. Então, a gente sempre teve muitas recaídas. Mesmo depois de separado, ela sempre também acabava ficando solteira, então a gente sempre tinha uma recaída, principalmente quando eu estava em Paraná. Mas, no caso, eu estava fazendo faculdade, tinha decidido aqui no Seguro, em Brasília, e aí eu estava separado da minha ex-companheira, chamada Karine Souza, e aí numa recaída a gente acabou ficando, né? Ela morava ali próximo ao shopping JK, e aí a gente foi lá, aí a gente fez sem preservativo e posteriormente ela disse que estava grávida. Então, foi uma relação esporádica. O senhor não chegou a retomar o relacionamento com a Larissa. E dessa relação surgiu a Júlia. E como é que foi, assim? Ela depois pode continuar a história. Então, assim que eu soube, né? Assumi, nunca recusei assumir a paternidade. Ajudei no que foi necessário, né? Ela, durante a gestação, que foi necessário financeiramente também, estava disposta a apoiar. Ela teve uma relação durante a gestação com a Viviane, e aí ela veio ter a Júlia em Samambaia, né? Também a Viviane no hospital, antes dela ter um hospital ali em Taguatinga, mas a Viviane também estava presente, sempre acompanhando no jeito possível para trabalhar. E aí ela veio ter em Samambaia, e depois eles têm o apoio necessário financeiramente. Entendi. O senhor, nessa época, trabalhava com quem? Nessa época eu trabalhava, se eu não me engano, no Park Shop. Trabalhava numa casa de chá. E também fazia engenharia. Nessa época eu não sei se eu ainda estava cursando engenharia, porque eu cheguei a trancar o curso, era financiado pelo FIES, e aí eu não sei se estava trancado na época, se estava no filme. Entendi. Durante esse relacionamento com a Larissa, ela teve alguma... Aliás, depois que a Júlia nasceu, como é que foi? Ela ficou com quem, a Júlia? Então, assim que ela nasceu, ela ficou com ela no Samambaia, ela morava no apartamento de Samambaia, juntamente com a Viviane. E aí ajudei com as questões de comprar coisas para beber, né? Para ficar com a Júlia, tipo móveis, colchão, eu ter comprado colchão em Celândia, ter levado para ela dentro de um ônibus, levei o colchão até ela, em Samambaia. E, como eu disse, sempre estava ajudando financeiramente, o que eu podia. É, depois, depois acho que ela mudou de Samambaia, para Praça Norte. Entendi. E você visitava a Júlia nessa época? Visitar fotos dela recém-nascida, em Samambaia. Você tava ela. Você ia na casa delas? É, E era tranquilo? a Viviane nunca estava. Sempre, somente eu e a Larissa. Mas ela sabia, né, que você ia lá visitar e tudo. Ou o senhor não Sim. entrou nesse mérito? Não entrei nesse mérito. Entendi. Mas a Larissa não te impedia de ver a Júlia, nada disso? Não. Não. Acho que foi um pouco mais complicado quando ela mudou para a Asa Norte. A Viviane tinha um certo nível de ciúmes em relação a mim, um desconforto. Então ficava um pouco mais difícil. Mas sempre dava um jeito, a gente se encontrava numa... A Júlia morou quanto tempo com a Viviane e com a Larissa? Há 6 dias dele. Mas eram meses? Meses. O senhor não sabe dizer porque não se recorda faz tempo ou porque... Porque eu não sabia quando elas estavam juntas, quando estavam separadas. Não, eu falo assim, mas por quanto tempo que a Júlia ficou morando com a Larissa, tipo, lá em Samambaia, por exemplo? Era uma questão de meses? Meses. É normal o senhor não saber exatamente, mas assim, era um mês, então. Meses. E depois, em que momento que a Júlia foi... A Júlia mudou em algum momento para a casa da avó, da Luciana? Ela tinha quantos anos? Ela morou quanto tempo na casa da avó, você sabe? Se foi meses ou não? Meses. Então, porque, no caso,
a dona Luciana mencionou que foram 10 meses. O senhor se recorda se foi isso mesmo, se foi mais menos tempo? Tem sido por conta disso mesmo. E durante esse período eu pagava atenção, acredito que para a Luciana, ela estava cuidando da minha filha, então eu enviava atenção para ela. Quando a Júlia estava lá com a Luciana, o senhor ligava para ela para falar com a Júlia? Eu não me recordo agora se eu ligava, mas eu sempre tinha informações sobre ela e quando eu ia lá eu visitava. Eu pegava a Júlia, ia para casa da minha mãe, né, com carinho. É, acho que Você visitava a Júlia nos finais de semana? não era tão fácil, porque eu trabalhava no shopping, então só em semana eu sempre trabalhava. Então, acabava que tinha que ter uma folga um pouco mais, tipo, 1 ou 2 dias para poder visitar. Mas você a visitava semanalmente? Tinha, Quinzenalmente, mais ou menos? eventualmente, 1 vez ao mês. Então, talvez pudesse até mais, dependendo de como estava a minha rotina. Entendi. É, a Larissa, ela teve nesse período, né? Porque foram ali 2 anos, a Júlia estava viva e tudo mais. Nesse período ela teve, e também no período que o senhor namorou com ela teve algum surto, alguma crise psiquiátrica? Então, assim, antes dela ter, ela já era insatisfeita com o fato de estar grávida. Ela até tinha sugerido ao outro, que eu fui contra, na época, e teve o que mais? Teve um período que eu morava na Vicente Pires, na Rua 8, Chácara 76, sala de Vicente Pires, né? E lá também teve um ocorrido, teve estava no trabalho, no parque shopping, estava na perua, me ligou, pediu socorro. Minha dentro, que ela tinha falado, tinha. No caso, minha filha tinha se afogado dentro da banheira. E aí, de lá eu saio rapidamente e vou para o local. Só que lá a gente tinha saído e foi para o hospital de Taguatinga. Certo. Nesse episódio, a Júlia se machucou, o senhor chegou a ver como ela ficou? Eu não cheguei a vê-la. Quando ela, se não me engano, ela deu entrada na emergência, totalmente roxa, né? E assim, quase maior, quase maior, esse incidente. Mas o senhor chegou a conversar com os bombeiros, conversar com os médicos? Eu me recordo de ter falado com o bombeiro, e ele dizer que aparentava, né, ter sido uma tentativa de ter afogado minha filha, mas é o que eu posso afirmar. Mas como assim? O bombeiro falou para o senhor que esse afogamento parecia ser provocado, é isso? É, Mas por que que ele falou isso? Ele eu explicou? acho, eu não tenho certeza se ele explicou, mas era porque eu acho alguma coisa sobre a banheira, sobre a forma que tudo aconteceu. Aí, eu não sei se é porque a banheira era rasa, tá? Sei que minha filha estava roxa, numa condição bem. Minha mãe do lado, entendeu? Mas o que que a mãe falou para ela? Ela te explicou na época, Larissa, por que que ela ficou tão roxa? Ela disse que só se distraiu por um momento e quando foi à banheira, ela estava nessa condição. E o senhor não pensou em comunicar a polícia? Então, naquele instante lá, se como eu estava no trabalho, eu achei que tinha sido só um acidente. Então, Você não teve certeza se ela, de fato... é, Mas o senhor chegou a desconfiar? então, não necessariamente, não tinha. Você não desconfiava Não, que ela fosse capaz de fazer algo nesse sentido, isso. naquela época? E a Larissa, ela era usuária de droga? Teve mais algum episódio da Larissa? Ela já chegou a bater na Júlia, maltratar a Júlia? Teve outro episódio, além desse que o senhor considerou estranho, mas teve outro episódio da Larissa com a Júlia? Questão dela bater na Júlia, até onde eu sei, não. Visitei ela num apartamento que eu estava morando no Rio, acho que Riacho Fundo, acho que Riacho Fundo.
E Ela tirava muito de casa? sempre, sempre, diversas casas. É por isso que é difícil manter uma Por que ela mudava tanto de casa, assim? questão financeira, acredito eu. Certo. E aí, o que teve nesse apartamento? E aí, só o cheiro de maconha. E a Júlia estava lá. Tava lá. Mas a Larissa estava drogada? Olha, Ou você não se recorda? não, recordo, só o cheiro mesmo no ambiente. Era um ambiente fechado, não tinha janelas. Uhum. A Larissa era usuária de drogas? O que eu sei sobre isso é só sobre maconha. Agora, se eu usava outros, não sei. É, ela era usuária de bebida alcoólica, Ele não, olha, mas fazia uso excessivo. não sei afirmar também. O senhor não tinha tanto contato assim com ela, é isso? Não, tinha. Mas o que a mãe dela, Luciana, te falava? No final, ali, antes da Júlia morrer. Então, em dezembro, ela, antes de ser basicamente expulsa de casa, né? A Luciana, ela grava um vídeo, né? Mostrando as condições que a Larissa estava totalmente alterada. No vídeo, ela afirma que ela estava drogada, estava alterada, e aí que ela queria pegar a Júlia e sair pra rua, não sei para onde ela iria, né? E aí ela manda esse vídeo para mim. E e depois disso, ela vai para minha casa, na colônia agrícola de Samambaia. Entendi. Na delegacia, o senhor mencionou que a Larissa usava drogas durante o período em que morava sozinha em Brasília. Então, nesse sentido, era maconha que o senhor sabia, é isso? Entendi. E então ela passou a morar com a mãe em Pato Bernardo, juntamente com a Júlia, por quê? Você sabe dizer? Eu acho pela questão financeira e também pelo suporte da mãe. Uhum. A mãe dela compartilhava com você essa questão da dificuldade com a Larissa em relação às drogas? Então, um episódio ou outro, isso que eu te falei, Mas teve outros? não, eu acho que não, acho que foi só isso mesmo. Assim, na delegacia, o senhor mencionou que a mãe da Larissa dizia que ela usava drogas também quando morava lá, saía e voltava fora de si. Isso, isso. Quando Então ela chegou a te falar isso, a senhora Luciana? pelo vídeo, como eu disse, ela gravou um vídeo antes da ser expulsada de casa, né, e mudar para Brasília, para minha casa. E nesse vídeo ela relata as condições dela. Entendi. E nesse caso, então, a Luciana de fato expulsou a Larissa. Isso foi quanto tempo antes da morte da Júlia, o senhor se recorda? Né? Então, a Larissa foi expulsa em dezembro, né, de 2019, no caso, e a morte da Júlia foi dia 13 de fevereiro. A Larissa ficou morando na sua casa, então, ali um mês e pouco, é isso? Entendi. Mas o senhor recebeu a Larissa, o senhor voltou ao relacionamento com ela ou o senhor recebeu para proteger sua filha? Eu acolhi as duas. Fato dela ser mãe da minha filha, e eu também tinha empatia pela Larissa na época. Você tinha carinho por ela naquela época. E a mãe dela expulsou ela e falou com o senhor. Você tinha uma relação boa com a Luciana? Excelente. Ele tinha uma relação maravilhosa com o Luciano. É, o senhor procurava ela, às vezes, para saber da Júlia, a senhora Luciana? É porque eu quero entender assim, você tinha uma relação bem de proximidade? Porque nesse momento que a filha, né, dela estava drogada em casa, ela ligou justamente para o senhor. Sim. Você dava apoio para a senhora Luciana? Não era necessário, né? Não precisava. O fato que, assim, quando a Larissa estava morando com a Luciana, a Larissa era que mais me reportava, que me gravava vídeos, que perguntava como estava. Então, eu tinha um acesso mais direto em relação a informações da Júlia através da Larissa. Certo. Então, nesse dia que a senhora Luciana ligou para o senhor, ela te ligou de madrugada para receber a Larissa e a Júlia, o senhor se recorda? Não, me recordo se foi de madrugada. Não, acredito que não foi de madrugada. Acredito que foi mais Amanhecendo o dia. Não, à noite. À noite. Foi, pelo que o senhor se recorda, à noite. Mas aí o senhor recebeu elas na mesma hora?
Assim que vieram para Brasília, eu recebi elas. Entendi. Chegaram. E como que foi esse período entre a Júlia e a Larissa esteve na sua casa? Muito tranquilo. Você teve alguma discussão com ela, alguma briga? Então, a gente teve uma discussão em relação a ela mexer na minha privacidade, que eu tinha, né, eu era um homem solteiro e tava flertando com uma menina de Berlândia. Aí ela mexeu no celular, afirmou que eu era casado, né? Falando mentira sobre mim. E aí foi nesse momento que a gente teve uma pequena discussão, mas nada grave. Fora isso, Fora isso, não teve. A gente sabia conversar e você conversava com essa menina por algum aplicativo? eu conversava na época, eu acredito que eu conheci pelo Tinder e pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Entendi. E então, nesse período, essa foi a única discussão que os senhores tiveram? O senhor se recorda, né? E faz um pouco de tempo. Então, tenho se eu me recordo bem, ela, porque assim, a guarda, eu quis tirar a guarda dela, que ela tinha condições, aí eu fui atrás dos direitos, só que falaram para mim, pelo fato dela morar comigo, eu não poderia. Tá. Mas essa questão da guarda também era discutida com a senhora Luciana? Sim, sim, porque o ideal é que eu queria, porque eu não tinha tempo para poder cuidar da minha filha, porque eu trabalhava, Eu estudava e trabalhava na época? estava, e aí eu queria que a Luciana cuidasse da minha filha, porque ela tinha mais funções, né? Eu tinha funções, porque por questões físicas, de saúde, e aí a Luciana sempre foi uma boa avó, então, né? Entendi. Mas isso era discutido com a Luciana? Essa questão da guarda foi combinado com a Luciana? Ela também apoiava que o senhor tivesse a guarda unilateral da Júlia? E ela apoiava isso por quê? Porque não é normal assim, a avó apoiar a guarda unilateral do pai, né? Realmente a Larissa estava ali numa situação, o senhor mencionou que ela estava sem condições. Por que sem condições? E ela vivia, assim, uma vida um pouco mais noturna, né? Então, assim, ela acabava deixando o trabalho de ser mãe, mas sobrecarregava mais a avó. Então, assim, o fato de usar drogas, o fato de talvez ela querer levar a minha filha para esse caminho, para esse caminho, não, perdão, para Esse ambiente. entendeu? Então, assim, a Luciana sempre foi muito cuidadosa em relação a isso e vi que não era um lugar apropriado, né? E aí sempre a gente estava ali caminhando junto para que a guarda, o ideal é que a guarda fosse para a avó, né? Eu sempre quis que a guarda fosse para a avó, ela tem mais poderes em relação à minha filha. Mas aí eu tentei conseguir a guarda dela, mas não consegui. É o fato dela morar comigo. Então, para ela para conseguir a guarda unilateral, a Larissa não poderia morar com você. E aí, o que o senhor fez diante disso? Diante disso, não fiz muita coisa, né? Eu queria que a Larissa saísse de lá para até é, tentar conseguir a guarda, porque era um tempo, não era, é indefinitivo, né? Mas era para ser curto prazo, o período que ela está lá em casa. Entendi. O senhor abrigou ela, assim, como uma forma de favor. Usando dessa forma, sim, E aí, seria temporário. temporário. O senhor pediu para ela sair da sua casa em razão disso? Ah, Para ela achar outro lugar para morar? com certeza, eu acredito que teve pedido algo similar em algum momento. E ela se opôs? O que ela falou? Não, nunca se opôs, não. Na delegacia, o senhor disse que ela se opôs em relação a deixar a guarda com a Júlia. Ela falou até assim, nem por cima do meu cadáver. Então, quando eu trato com a Luciana de que tenta pegar a guarda, né? A Larissa tem acesso ao meu Facebook, ou não sei qual é a rede social, que eu estava tendo uma conversa com a Luciana, e ela descobre, né, a minha tentativa de tentar tirar a guarda dela. E nesse momento, né, aí que surge isso, né, nem por cima do meu cadáver, né, que ela se opõe contra, né, o fato de eu deixar a guarda. Então, ela aceitava sair da sua casa, mas em relação à guarda, ela se opôs. Mas vocês, então, discutiram em relação a isso? Então, Ou você não respondeu ela que mostrou essa resiliência? nesse dia que a gente teve essa discussão, eu estava no trabalho.
não teve uma discussão frente a frente, né? Certo. Aí foi combinado que a Larissa ia sair da casa? Foi, ela queria sair mais à frente, acho que numa... Foi no dia dos fatos em que a Júlia morreu que ela ia sair? Eu acredito que sim. Se não fosse no dia, era um dia depois. Tá. Então, nesse caso, a Larissa ia sair, ia levar a Júlia com ela, o senhor se recorda? Entendi. E aí, isso, o senhor estava em contato com a Luciana, que ela ia sair, o senhor ia pedir a guarda da Júlia, é isso? Entendi. E aí, o que aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2020, que foi o dia que, do crime, né, do assassinato? Pode contar. Tá. Então, eu... No dia... Perdão, posso contar só um pouquinho no dia anterior? Pode. No dia anterior, eu cheguei em casa, com uma comida que ela preparou, suco, cenoura de maracujá, e O senhor chegou em casa que horas? Era à noite ou à tarde? noite. Depois de trabalhar? Eu não sei se foi depois do trabalho, foi da faculdade, eu sei que eu cheguei em casa, e depois disso eu pego, como lá em casa, ela pega e sai para poder pegar o hambúrguer, que eu tinha um ticketzinho, ela pega uma comida de fora, aí liga a TV, passando alguma coisa, eu vou dormir, e aí, tá, dia seguinte. No seguinte, eu acordo quando ela me atinge, tava tudo escuro, eu vou até o banheiro, desligo as luzes. Só um momento. Nesse momento que você fala que ela te atinge, isso era por volta de 5h30 da madrugada? Então, tava escuro. O fato de eu saber o horário, eu não posso afirmar o horário preciso Uhum. que é. Nada legal se o senhor mencionou. Lógico que faz 5 anos e a gente esquece o horário, mas o senhor mencionou que era por volta de 5h30. O senhor, nesse momento que o senhor fala que a Larissa te atingiu, o senhor estava dormindo? Tava no chão, o pé da cama, O senhor dormia no colchão, no chão? colchonete. E a Larissa e a Júlia dormiam aonde? Dormia na cama, do meu lado, né? O senhor cedeu a sua cama para a Larissa e para a Júlia e dormia nesse colchão embaixo. Aí o senhor foi acordado por a Larissa ter te atingido. Ela te atingiu com o quê? Uma faca. E ela te atingiu como? Tava e Não, eu falo assim, como é que foi? Ela cortou o senhor aonde? no rosto. Ela me cortou no rosto. Então ela te golpeou no rosto, é isso? Entendi. E aí o que que o senhor fez? Eu levanto no escuro, vou até o banheiro, ligo as luzes. E aí volto ao quarto. Ela ainda tenta vir para cima, mas logo desiste. Me recordo vagamente dela começar a pedir ajuda. A porta que dá para a cozinha estava fechada. E aí eu não tenho certeza se eu vou para minha Júlia, só sei que eu vou para a cozinha. E aí a Júlia está lá, sobre o lençol, encharcado de sangue. Volto ao quarto, pego o celular. Por um momento eu cogito pedir Uber, né? Solicitar o Uber, mas logo desisto e solicito ligar para a polícia, algo assim. E ligando para a polícia, eu acho que eles pedem informações sobre o local, tenho que passar o endereço. Vou até a sacada para poder passar informações do local, uma informação sobre o local da rua e olha, sei que há um certo nível de branco que eu não consigo lembrar, mas aí eu lembro que quando eu volto da sacada, a Julia está no quarto, não está na cozinha, e Só para eu te fazer uma pergunta aqui. O senhor também chegou a ligar para o SAMU?
Sim, sim. O senhor ligou, então, para o SAMU e para a polícia. Sim. Nesse momento, assim que o senhor vê a Júlia, como é que ela estava? Ela estava deitada nesse lençol na cozinha? Só na cozinha. Ela estava como? Ofegante. Mas ela estava esfaqueada, ela estava como? Tava, tava ensanguentada, né? A pela esfaqueada, não foi. Você ainda não tinha percebido se era faca ou não, mas você viu a sua filha ensanguentada, é isso? Isso. Nesse momento, o senhor lembra como que o senhor ficou? Eu sei que é difícil essa questão de lembrar episódios assim que são traumáticos, lembrar de detalhes. É normal o senhor se esquecer de detalhes periféricos, mas assim, eu quero que o senhor me fale o que o senhor se recordar, tá bom? Em relação quando o senhor viu a sua filha ensanguentada, o que o senhor fez? O senhor lembra se você começou a gritar, começou a chorar? O senhor ficou desesperado? Eu fiquei desesperado e, né? O senhor lembra de ter chorado? Então, só desesperado. O senhor tem dificuldade de lembrar esse fato? Tem. O senhor falou que deu um apagão e tudo, o senhor tem dificuldade de rememorar os detalhes, a sequência dos atos? Sim. A sequência Assim, a vizinha fala que escutou o senhor chorando alto. O senhor se lembra disso? É isso que eu quero saber. eu lembro de ter gritado, não Aham, necessariamente ter chorado. entendi. Então, de gritar, o senhor lembra. Entendi. Então, o senhor se recorda também de ter ligado para o SAMU e para a polícia. O senhor se recorda de falar com essa vizinha? Eu acho que foi nessa cara. Isso. E na sacada, o que o senhor falou para a vizinha? O senhor se recorda? Eu acho que eu pedi ajuda. Quando o senhor fala eu acho, é porque realmente o senhor não se lembra direito? Não lembro o que eu falei exatamente. O senhor estava muito nervoso? O senhor pediu ajuda para a polícia e para o SAMU. Eles demoraram a chegar? O senhor se recorda? Não tenho noção do tempo. Tá. Quando o senhor vê a Júlia suspirando, a Larissa ela já estava como? Ela chorava, ela pedia ajuda, o que ela fazia? O senhor se recorda? Eu acredito que ela estava calada. Tá. E o senhor mencionou anteriormente que ela falou, me ajuda, me ajuda. Isso foi no banheiro? Antes de eu abrir a porta. No banheiro, quando o senhor entra no banheiro e liga a luz, o senhor chega a estancar o sangue ou o senhor estanca o sangue depois? Se o senhor não se recordar de alguma coisa que eu perguntar, o senhor fala, não me recordo, tá? Não me recordo se foi antes ou foi depois. Tá, mas em algum momento o senhor se lembra de ter estancado o sangue? Não se lembra em que momento foi? Quando o senhor estava no banheiro, a Larissa estava ao lado? Quadra por quarto. Entendi. E quando o senhor vai na cozinha, vê a Júlia, liga para o SAMU, liga para a polícia. E aí, depois, o que o senhor faz? O senhor falou com a Mariana, vizinha, e com a Marta? O senhor se recorda? Não se recorda de falar com a Marta? A Mariana nessa cara. Entendi. No dia o senhor usou drogas, usou álcool, alguma coisa do tipo? Então o senhor não se lembra por questão ali do episódio, do trauma. Entendi. Porque a Marta, ela fala que falou com o senhor, a Mariana também, tá? Mas não tem problema, isso é totalmente esperado. Aí eu só queria entender, depois, o que o senhor faz? A Larissa estava onde nesse momento? Em dado momento, eu volto pro quarto, e aí a Júlia tá no quarto com ela, mas a Júlia estava no chão. Então a Larissa levou a Júlia da cozinha para o quarto, é isso? Sim, eu O senhor sabe se quando o senhor viu a Júlia ali em cima do lençol, tinha um colchão embaixo? lembrar desse fato. O senhor se recorda que tinha um colchão de berço na sua casa? Sim, quero encontro do seu que abre. Tá. Depois o senhor vai ao quarto, a Larissa está lá com a Júlia. A Júlia estava onde? No chão ou na cama? Você lembra? No chão? Ela ainda estava suspirando ou já tinha parado de suspirar?
O senhor em algum momento escutou o choro da Júlia? O senhor acordou de fato só com a facada. Seu sono era pesado? Entendi. E quando o SAMU chegou, quem que chegou primeiro, o senhor lembra? Se foi o SAMU ou a polícia? O que que aconteceu? O SAMU chegou, o que que aconteceu? Abri a porta, e recuado no canto. Então, lá é um apartamento. Tinha que descer quantas escadas até chegar lá fora? Só um monte de escada. Uma escada? Aí o senhor abre para o SAMU, desce para abrir para o SAMU, a Larissa fica lá em cima. Quando o senhor estava na sacada, o senhor lembra onde a Larissa estava? Não, Tá. E aí, quando o SAMU chega, o que acontece? estava em choque, estava desesperado. Acho que ela pergunta o que aconteceu, falo que a Larissa matou minha filha. E logo após a gente pede para a gente pedir a roupa. E depois a polícia já tinha chegado e eu só conduziram para a delegacia. O senhor se recorda se a Larissa, nesse momento, falou que matou a Júlia? Não lembro, não tenho certeza se ela filmou, não confirmou. Não sei focar nesse tipo de coisa. Quando o senhor ligava para o SAMU, a Larissa pediu, em algum momento, né, antes do senhor ligar para o SAMU, para dizer que não foi ela que matou, ela pediu ajuda, sua ajuda nesse sentido? Ela pediu para dizer que alguém entrou. Que alguém tinha entrado na casa? E o que que o senhor respondeu? Eu acho que eu nem respondi, na verdade. Sinceramente, eu acho que entrou e eu vi que Sua preocupação na hora era chamar o SAMU e a polícia? Quando o SAMU chegou, eles constataram o óbito da Júlia, tentaram reanimá-la, o senhor se recorda? Mas em algum momento eles falaram que a Júlia morreu? Como é que foi? eu também não sei se vocês falaram se ela tinha ouvido. Eu sei que eu tava Na delegacia, o senhor falou assim, que o SAMU compareceu, lógico que na delegacia era logo após os fatos, né? Mas que o SAMU compareceu ao local, mas a Júlia já estava morta, que a Larissa confessou ter matado a Júlia, enquanto os integrantes do SAMU a atendiam, pois perguntaram o que aconteceu com a Júlia e a Larissa respondeu: eu matei minha filha. Que Larissa não disse o porquê matou a própria filha. Ela apenas alegou, como justificativa, que estava com depressão pós-parto e negou ter feito uso de drogas enquanto estava lá. Isso o senhor não se recorda? recordo porque faz muito tempo. Entendi. Você já presenciou a Larissa sendo agressiva? Isso que eu já te perguntei, desculpa. O senhor não escutou o choro da criança, né? Na casa tinha alguém além de você e da Larissa? Não saiba, só tinha mais dois. E minha filha. O senhor, então, não viu essas agressões que a Larissa praticou? Não. O senhor chegou a ver as facas lá? O senhor se recorda? Lembro de ter visto uma faca na pia da cozinha, Uhum. e, e aquela usou contra mim. Aí eu vejo somente essa faca que ela usou contra mim quando ela tá na mão dela. Depois já não Depois você não sabe o que ela fez com a faca. sei. Essa faca que estava na cozinha, o senhor viu se estava suja de sangue? Não. O senhor lembra se você chegou perto da faca? Então, eu posso ter me aproximado sim da pia onde estava a faca, mas não sei de. Não sabe precisar. Não sei precisar. Entendi. É, Só sei que em dado momento ela estava na pia, que é onde eu noto, mas não sei se era no início, se era no meio. o senhor sabe se ela pediu para o senhor falar que foi outra pessoa e ajudar ela, né, a ocultar essa questão antes do senhor ligar ou durante a ligação? O senhor se recorda? Ou enquanto estava chamando? Sei dizer como foi. Não Entendi. sei. Se foi durante a chamada, se foi enquanto chamava.
Sei que foi no quarto. Provavelmente eu estava com o celular e não vendo alguma coisa. Nesse dado momento ela pede, sim. O senhor estava só de cueca no dia dos fatos? Era uma cueca samba canção, é isso? Porque o senhor falou que pediram para o senhor vestir a roupa. O senhor se aproximou da Júlia em algum momento? Tocou nela? Sabe? Sim. Nesse momento o senhor se sujou de sangue, lembra disso? Ou não prestou atenção nesses detalhes? Detalhe, quando eu saio do quarto, eu abro a porta, saio do quarto, vou até ela, eu toco. Para o policial, o senhor lembra qual foi a conversa? Não entendi sua pergunta. Se o senhor falou com o policial, se a Larissa falou com o policial, o que vocês falaram para o policial? Porque quando a gente. Para o policial militar, que foi lá na casa dos senhores, isso que eu estou perguntando. Perdão, que tem pessoal que estava de laranja, acho que é o pé laranja, não sei. Pessoal que veio prestar socorro, você está falando desse pessoal? Esse é o SAMU. Aí veio a polícia também, lembra disso? Não, então, aí não lembro de falar nada não, só ser conduzido. Entendi. Eu vou em silêncio, né? O senhor viu alguém limpando o local? A única alteração que o senhor viu foi a Júlia sendo levada para o quarto, é isso? É assim. O senhor viu se ela limpou a faca que te machucou? Guardou essa faca? O senhor pegou nessa faca? E machucou o momento? Eu lembro de ter reconhecido suas roupas, né, depois? As roupas que o senhor usava e foram apreendidas? Você fala na delegacia? Isso. Na delegacia. Depois da reprodução simulada, em outros momentos, o senhor indicou quais roupas eram? Na reprodução simulada. Foi o momento que foi Tá. reproduzido. Essas roupas foram apreendidas lá na delegacia? Você lembra se eles tiveram outra roupa para o senhor vestir? Consta aqui que foi apreendida na delegacia mesmo, né? Eu estou perguntando assim, o senhor se lembra? Vocês me deram pra roupa? Não lembro. Acho que estava em choque. Entendi. No momento que a Larissa morou lá com o senhor sabe se ela usou drogas? Sim. Não necessariamente dentro da casa, mas quando estava Mas o fora. senhor viu em algum momento? Não, nunca vi. O que mudou na sua vida depois disso, senhor Gilvão? Quais foram as consequências emocionais para o senhor depois desses fatos? Tudo. O senhor consegue continuar? Consigo. Não pode. Se o senhor não tiver condições de falar sobre essas questões, eu sei que não é fácil falar assim, dessas questões emocionais, mas para a gente entender que a situação, o senhor conseguiu continuar a faculdade depois disso? Eu acho que a faculdade eu quis continuar, mas logo também não foi muito longe. Trabalho eu pedi demissão.
E foi só. Fiquei um tempo todo na casa da minha mãe. Você já tinha pedido demissão de algum trabalho? Deixa eu ver. Assim, o senhor sempre trabalhou, mas o senhor pediu demissão por não estar em condições de trabalhar na época? Sim, O senhor ficou mais isolado? também, mas era todo ambiente que eu estava, mas todo mundo estava olhando para mim. E aí eu trabalhava no shopping, então, assim, um lugar muito social, né? Que era uma casa de chá. Então, quando tudo aconteceu, tudo foi para mídia. Então, assim, eu era uma pessoa visível ali, me sentia desconfortável. As pessoas vinham perguntar muito sobre os fatos? Não, não, não. Mas era como se tivesse todo mundo olhando. Essa era a sensação que eu tinha, não sinceramente, que fosse um fato, né? O senhor, depois disso, teve dificuldade de dormir? De, assim, ficou em estado triste? Você pode narrar melhor o que o senhor passou em razão disso? Então, Se o senhor teve algum episódio de depressão, de... tive, sim, eu tive crise de ansiedade, tive um crise de depressão, me senti na minha vida umas 2 vezes. Na sacada de um prédio de As Claras, que eu estava morando de favor na casa de uns amigos, né? O senhor ficou sem condição financeira depois disso? Também fica verdade, recebi até uma vaquinha vindo de alguns colegas do shopping e queriam me ajudar, fizeram uma vaquinha, e aí O senhor disse que tentou tirar a sua vida, assim, o senhor se aproximou de um lugar alto, é isso? porque assim, eu tinha um apartamento que estava morando com os amigos, eu tinha uma sacada. Dado momento, eu cogitei, eu estava muito triste, por alguns episódios no shopping eu também chorava muito, saía dos intervalos para chorar, largar o trabalho. E era isso, uma vida bem, estava bem complicado naquela época. E como que o senhor fez para continuar, né, vivendo depois disso? Então, eu me apeguei muito a Deus na época, fui muito à igreja, né? Também tive um suporte bacana da minha família, minha mãe sempre esteve perto de mim, então estava ajudando também. Alguns amigos, bons amigos, naquela época, que sempre me apoiaram. E aí eu sempre dei conta de tudo sozinho, desde pequeno, né? Eu sempre ajudei minha família desde pequeno, então eu trabalhei desde pequeno, então assim, sempre lidei com as coisas mais por minha conta. Aí, acho que foi assim que foi levando. Entendi. O senhor, hoje em dia, né, já faz 5 anos, o senhor hoje em dia conseguiu retomar, conseguiu trabalhar, se relacionou novamente? Me relacionei novamente, mas é diferente, porque sinto que eu sou capaz, uma falta de capacidade, de potência, e me entreguei a qualquer tipo de trabalho, por exemplo, não desmerecendo, mas fui trabalhar de servente, nunca tinha trabalhado de servente, fui trabalhar com jardinagem da grama, isso, ah, perdão, isso aí já é atualmente, né? Uhum. Mais recente, já no Rio de Janeiro, que eu moro atualmente no Rio de Janeiro. Você mudou e aí hoje em dia você tem alguma companheira? Tenho uma companheira, tenho 2 filhos, um casal de gêmeos. Ela mora com você? Você teve filhos depois disso? Não. Ele tem quantos anos? Completa 3 anos agora, são um casal de gêmeos, Leonardo e Aurora, uma menina e um menino, vão completar agora 3 anos, dia 6 de junho. Entendi. E é dessa companheira, esses filhos? Dessa E companheira. o relacionamento é tranquilo? Tranquilo. O senhor já se envolveu em algum caso de violência doméstica? Você já agrediu alguém? Não, fisicamente não. Isso, Já tive, fisicamente, eu digo. já tive uma discussão com uma ex-minha por motivo de traição, mas nada que tenha agredido ela fisicamente. Eu devo ter virado na cama, gritado, jogado a roupa na escada. Mas isso foi bem, bem, bem atrás. Quando o senhor era adolescente, não é isso? Não, foi. Já morava aqui em Brasília já. Mas o senhor já agrediu alguém? O senhor já... O senhor tinha um relacionamento com a Larissa abusivo? O senhor tinha muito ciúme dela?
senhor controlava as ações dela? Claro, tinha mencionado que não tinha nem ciúmes. Entendi. E o senhor era tranquilo em relação ao relacionamento dela com a Viviane? Tranquilo, eu não apoiava muito como ela quando estava com a minha filha, né? Mas nada que eu também enfatizava. Mas era em razão do uso de drogas, dessa questão de sair à noite? Sim, mas isso, né? O fato de talvez não ter tanta responsabilidade em cuidar da minha filha, né? Que jovem, queria saber de outras coisas. Sair à noite, Aproveitar usar drogas. e assim, teve dados momentos onde, por exemplo, ela morou em outro local, esses que eu já citei, existe mais um outro local, que é ali. Deixa o seu lugar, eu sei que lá tinha vou à casa dela, tem uma piscina, tem visita na casa dela, né? Outros jovens também, né? As meninas. E né, vivendo aquele negócio de farra, bebida, e minha filha no meio Naquele ambiente. disso, naquele ambiente, né? Nada familiar. Entendi. Tá certo. Senhor Gilmão, muito obrigada. A doutora Janaína vai te fazer algumas perguntas. Bom dia, senhor Gilmão. Bom dia. Também os meus sentimentos pela perda do senhor. Vou dar umas perguntas muito pontuais aqui, principalmente. Eu acho que a gente tem que perguntar a respeito da versão que a Larissa conta, né? Primeiramente, assim, o senhor disse que nesse dia no dia 31, a mãe dela enviou um vídeo para o senhor, né? Ou ela... Não, dia 31. No dia 31 de dezembro, quando a Luciana ligou para o senhor para receber a Larissa e a Júlia na casa do senhor, né? Porque ela estava lá, fora de si, querendo levar a Júlia embora, o senhor contou esse episódio, né? O senhor disse que ela te mostrou um vídeo, ela filmou a ligação ou ela te mandou um vídeo? Ela tinha mandado um vídeo. O senhor tem esse vídeo aí? Eu vi, mas não encontrei. O que aparecia nesse vídeo? Nesse vídeo aparecia ela sendo carregada, né, contida pelo, acredito que pelo irmão dela, né, ela pode se debatendo, né, sendo levada para fora da casa da Luciana, ela socava o portão, né, é isso. A Larissa, desculpa, ela apresentou alguns dados, depois algumas versões a respeito do senhor, né? Porque inicialmente ela foi para a delegacia e culpou o senhor, né? Depois resolveu confessar. Na delegacia, também vi isso, ela disse que em relação a essa menina que o senhor conversava, do Tinder, que o senhor teria dito que você vai atrapalhava a vida do senhor. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tem nada a dizer sobre isso, mas que pelo fato não atrapalha, se eu ter dito, não sei qual motivo, se eu tiver mesmo dito. O senhor lembra de ter dito isso para a Larissa? Que Não, porque a Júlia atrapalhava, o senhor não tinha? a minha filha nunca vivia comigo, minha filha vivia com ela ou com a avó. Então, a minha vida era inteiramente minha. Isso era motivo para o senhor querer se livrar da filha? Não, nunca tive motivo de me livrar, só que eu não tinha tempo para poder cuidar. Eu também não tinha responsabilidade suficiente, nem maturidade suficiente. Eu era jovem, era a primeira vez sendo pai, então não tinha como. Outro motivo que ela levou para o senhor, motivos pelos quais o senhor teria, né, assassinado a Júlia. Outra coisa é que o senhor não concordava com a relação homoafetiva dela com a Viviane. Isso era motivo para o senhor descontar na sua filha? Não, o meu interesse era que ela vivesse num ambiente saudável, a minha filha. Junto pelo meu interesse em parceria com a Luciana, né? A minha sogra. Então, assim, eu queria que a minha filha vivesse com amor, porque eu não tinha capacidade, não tinha condições, e eu sei que a avó podia oferecer um ambiente seguro. O senhor não tinha capacidade, a Larissa também não. Mas a minha questão era a questão de tempo né, eu não tinha maturidade para isso. Não era questão de viver vagas ou viver uma vida
ele fala uma coisa do tipo. É mais essa questão. O meu ponto dela de você não poder cuidar dela era só mesmo por questões da saúde mental dela, a questão das drogas. Senhor, nessa época que ela estava na casa do senhor nesse último momento, né? O senhor tinha uma relação amorosa com ela? Cheguei a ficar com ela uma vez. De dezembro a fevereiro. Porque o senhor estava dormindo no chão, né? O senhor não estava dormindo na mesma cama. Quando ela disse para o senhor que ia sair da casa do senhor, ela disse para onde ela ia? Não me lembro. Penso eu que não, mas eu pensava assim, que ela ia para casa da Viviane, né? Porque nessas idas e voltas, né, ela sempre ia para Viviane, né? Então, para mim, ela ia para a Viviane. Acho que a Viviane estava primeiro ela. Não acho, então, para não acho. Então, você chegou a dizer para o senhor para onde ela ia? O senhor, né, disse que nesse negócio todo, o senhor estava com esse samba canção. O senhor foi dormir de samba canção? Ou o senhor tinha mais roupa quando o senhor foi dormir? Se o senhor se lembra? Só lembro do fato de estar de samba canção. O senhor acordou de samba canção? Não lembro se eu fui dormir só de samba canção, se eu tinha mais outra peça só. Também atentei esse fato. Ela disse que o senhor estava dormindo com uma camiseta e um casaco. O senhor dormia de casaco? Só se eu tivesse com muito frio para poder fazer. Era fevereiro. Sim. O senhor não lembra. Não. Quando o senhor acordou, o senhor estava vestido de samba canção. O senhor reparou, assim, alguma outra roupa por ali, ao redor do senhor? Algum par? O senhor disse que quando acordou, estava escuro, o senhor pretende assim, a luz. Ela golpeou o senhor no escuro? Assim. Qual o senhor acha que era a intenção dela quando ela golpeou o senhor? Provavelmente me mataram. Só não, com certeza seria me matar. Porque eu não O senhor penso. pode mostrar no rosto do senhor onde ela está cruz? Então, não sei se dá pra ver. Por aí, né? Nessa região aqui. Atravessa o rosto e vai até o pescoço. Aí o senhor disse que ela foi para cima do senhor. Como que foi isso? Então, quando eu volto do banheiro, né, ela ainda tenta dar uma investida, mas logo para. Ela apontou a faca pro senhor? Isso. Eu entro num estado mais de defesa, né, porque E aí ela foi na direção do senhor e desistiu. logo desistiu e ela ainda pede até ajuda. Depois, Foi nessa hora que ela falou, me ajuda. depois que ela desiste do ataque, né, ela pede ajuda. E aí, em seguida, né, eu vou para a cozinha. O senhor viu ela tentando ligar para alguém? Ela fala que o senhor tomou o celular da mão dela. O senhor pegou o celular dela? Não. Tomou da mão dela? Não. Ela diz também que o senhor mandou ela fazer várias coisas. Esconder colchão, lavar a faca, tirar a faca do chão. O senhor falou para ela fazer alguma coisa? Não. O senhor disse que se ela sumisse, o senhor ia ajudar a mãe dela? Uhum. Ela disse que o senhor falou que para ela assumir era melhor. Assumir o crime do que o senhor. Que aí o senhor ia ajudar financeiramente a dona Luciana. Na delegacia, quando chegaram lá, e ela falou que era o senhor. Como que foi? Foi um choque, porque em dado momento a gente sentou lado a lado e ela conseguiu inverter a situação como se ela estivesse no meu lugar, porque a percepção que eu tive na hora, ela estivesse no meu lugar e eu estivesse no lugar dela. E ela foi narrando a história e nossa história, até de certa forma, parecia, porque como o que eu estava falando, né, ela meio que reproduziu. E aí eu fiquei frustrado na hora e desorientado, olhava para ela e só tudo é mentira, tudo é mentira. E O depois, senhor foi pego de surpresa por essa mudança. sim, porque o pior é o fato de que ela conseguiu
mudar a situação, ela conseguiu se colocar no meu lugar e eu no lugar dela. Então, eu fiquei assim, perplexo na hora ali, todo aquele ambiente, né? Estava na delegacia, era a minha primeira vez, eu nunca tive uma delegacia, eu nunca tinha contato com policiais, então, para mim ali foi, já estava em choque, né, de tudo que tinha acontecido ainda, tá na delegacia, e aí viver toda aquela situação ali também, para mim foi a primeira vez, então, eu nem sabia para onde ir, só falava que me pediam, me perguntavam. Mas o senhor falou alguma coisa que não aconteceu porque te pedi? Não, só falei que foi, foi o que aconteceu. Os policiais suspeitaram? Explicar, que me colocaram numa sala. Colocaram o senhor numa cela e a Larissa numa cela também? Então, eu estive numa cela com grades abertas, né? Eu acredito, se eu não me engano, ela estava numa outra sala, mas não era grade, não. Então ela ficou numa sala e o senhor ficou na tela. Eu acho que naquela, não sei se é uma porta, né? Eu não sei se esse lá dentro também é uma coisa, não sei como vocês falam, entendeu? Só que eu fui para a sala. Em algum momento, os policiais puseram os senhores, os dois, na mesma sala e falaram, cada um conta uma história para a gente ver o que é mais certo. Então, acho que, se eu não me engano, foi ouvido separadamente, depois foi ouvido os dois de frente a frente. O senhor mudou a história do senhor alguma vez? O senhor conhece as pessoas de Rayane Amorim? Eu conheço muito padronizado, mas não pelo sobrenome, mas só pelo fato Rayane. Conhece, ela é o quê? Você ou da Larissa? Qual que eu faço? Não, Rayane Amorim, mas, né? Rayane. Essa Rayane. Foto? Não faço. Não posso contar, então eu vou dizer que não. Não, só eu vou dizer que não. Eu vou dizer que não. Marcos Oliveira Pereira? Sim. Amigo de infância da Larissa. O senhor tem convivência com ele? Ele conhecia o senhor? Naquela época, sim, eu era namorado dela, ele namorava uma outra menina, e aí a gente acabava se encontrando, ia para casa dele. Na época dos fatos, o senhor convivia com ele? Não, Aline Teles Pimentel. Henrique Marcos. Não. A mesma coisa ou o senhor manteve contato com ela? Eu tenho muito contato com ela. Naquela época eu tinha um pouco mais contato com a Aline do que com o Marcos. É amizade? Verdade. Marielis Tatiele Patielli. é o ex minha. Só ele, né? O senhor tinha bom relacionamento com ela? Naquela época a gente namorou, depois teve traição. O fato que eu falo antes sobre ter entrado em uma quase briga, né? A gente brigou e eu tive que segurar ela. A gente. O senhor desbrigaram por conta. Né? Nada. Não serve. Não tem, ali porque a situação estava à flor da pele, porque eu tinha descoberto uma traição dela. E aí, mas ela foi para casa da mãe e foi tudo certo. O senhor ainda tinha contato com ela nessa época desses fatos? Boa relação? Como a gente vivia terminando, mais ou menos, né? Ela é aquele de tipo, gosto dele. Ela, o senhor já disse que não teve nenhum episódio de violência doméstica em relação a ela. Não, ao meu ponto de vista, não, entendeu? E agressão física mesmo. Eu sei que existe agressão É. psicológica e tal, mas estamos falando de violência física. Não, só naquele momento, dado momento, eu segurei ela para, né, cessar a briga ali. O senhor se sentiu, minha última pergunta, como que o senhor se sentiu de se ver na delegacia acusado de ter matado a sua filha pela assassina dela? Só virou para mim. Devolveu, tudo se virou. Aí me jogaram lá. Depois me levaram para o EVL, num camburão, num lugar que eu nunca imaginei que ia estar na minha vida. Que eu vivia pensando, pronto, uma vida muito correta. Sempre trabalhei desde pequeno. Vivia, né, uma vida boa. E aí, vivendo tudo aquilo lá, sem nunca ter praticado um crime, sem nunca ter precisado estar em contato com a polícia. Então,
fico nu de frente ao médico, ele me olha de cima para baixo, sobre a borda da frente, eu acho que me revistários, que eu acho que não tenho certeza, mas eu fico pelado, agachar. Então, assim, tudo que você vê em filme, que você imagina que você vai ver, você estava vivenciando, e para mim foi bem complicado. Foi bem complicado. Então, tem aquilo lá. Eu sei que era necessário, não sei, mas depois eu fui encaminhado também para o hospital. E aí, do hospital, quando estava fazendo uma necessidade, durante o meu rosto, eu fui liberado. E aí, o tratamento mudou completamente. Aí eu saio de, né, impulsivo agressor para uma vítima. Aí me levam de volta para a delegacia. Lá, eu caí em prantos, a frente do delegado, que eu estava muito abalado. E aí, isso eu volto para casa. Me acompanho, me tratou muito bem, fiz tudo. E isso. Giovana, só mais uma última pergunta. A Larissa, ela era uma pessoa que costumava mentir, ela era mentirosa? Do ponto de vista da compulsiva. Compulsiva. Assim, quando a gente namorada, teve um incidente, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Exemplo, teve dois, aliás. Um, por exemplo, que ela supostamente disse que estava grávida de mim, né? Depois já tem um possível teste. E teve outro que ela supostamente teria roubado o celular, no antigo trabalho dela. Ela trabalhou numa loja de celular, com um amigo dela, chamado Joab. E aí ela teria supostamente roubado esse celular, e foi por isso que ela saiu desse emprego. E o resto da vida dela sempre foi uma mentira. Uma mentira que mentira. Então, ela costumava mentir. Como se eu E ela mentia bem? não tinha provas. Tem mais perguntas que eu não sei. Desculpa. Tá. Sem mais perguntas, obrigada. Então, eu passo a palavra à defesa. Todos nós lamentamos a perda da Júlia, era uma fatalidade, tem que sentir muito os sentimentos. Senhor Urbano, o senhor disse que a Júlia viveu com a avó até 2 anos, é isso mesmo? Não sinceramente, eu não sei se ela tinha somente até 2 anos, eu nunca, não sei determinar para o senhor se foi até os 2 anos, esse período. Sei que foi quando ela era pequenininha. Tá. O senhor disse que ela viveu cerca de 10 meses com a avó, é isso mesmo? Então, eu também não sei determinar o período que ela viveu. Viveu alguns meses, mas eu não sei determinar o período que ela viveu. Tá. Só estou reperguntando, Claro, né, tudo para bem, que fique claro a pergunta do MP, tá? tudo bem. Quanto tempo ela ficou na sua casa, especificamente? Só para que fique claro. Durante dezembro a fevereiro? 3 meses. Entre dezembro e fevereiro. Só que 1 ano e 11 meses. Foi com 11 meses? Estou perguntando. Não, eu não sei qual é a idade no momento, eu não consigo. Tá. Como que era o tratamento da Larissa com a filha? Ela era uma boa mãe? Os cuidados, sim. Sim. Sim, os cuidados, sim. Tá. Ela dava alimentação, dava banho, tudo certinho. Tá. Você viu alguma vez assim ela tratar a vida de forma desleal? Não? Você viu alguma vez a Larissa bater exageradamente na Júlia? Não, Não? nunca nem vi ela bater no vidro. Você chegou a ver hematoma na sua filha? Não? Tá. No dia do crime, tá? Eu queria entender, por exemplo, como que a Mariana, que era uma menor de 14 anos, acordou durante a madrugada, ouvindo gritos, né? E o senhor continuou dormindo. E depois o senhor acorda dizendo que ouviu os passos da Larissa chegando perto do senhor. Isso no seu depoimento. O senhor pode explicar para a gente? Bem,
que vi que eu não tenho visto o espaço dela, pelo fato que eu estava dormindo, só acordado no golpe. Então, se eu disse isso, eu peço desculpas, mas Tá. Depois o senhor também fez uma afirmação aqui, em juízo, né, que estava escuro, mas que mesmo no escuro o senhor viu. Né? Quando o senhor enxergou no escuro, o senhor disse que foi até o banheiro e acendeu as luzes. eu descobri no escuro. Exatamente. Não sei qual o escuro é, para dizer também que não dava para ver, porque a gente finge que existe, né? Qual o escuro estava, mas eu só me recordo do fato de pegar, se golpear, levantar, ir ao banheiro, ligar a luz, ver a Larissa, não falar nada. Tá. Seu Juliano, quem fez toda a movimentação de limpeza na casa? Limpeza, porque a cena do crime foi toda alterada, tá? O colchão foi colocado atrás do guarda-roupa, não foi modificado. Quem fez essa modificação na cena do crime? Eu só sei dizer que não fui eu. Mas o senhor estava onde nesse local, nesse momento? Eu só, essas mudanças eu não vi, só sei que quando eu vou à sacada e quando eu volto, eu encontro a Júlia no quarto. Mas agora, se tinha colchão lá, se deixava de ter, se tinha outras coisas lá, eu não tinha o menor foco para isso. Se determinado para o senhor não disse o que existe, eu deixava de existir. Eu não estou afirmando isso. Só estou dizendo que eu não consigo dizer para o senhor. Tá. Então, não. Foi alguma vizinha até a porta da casa do senhor para conversar, saber o que estava acontecendo? Não, que eu me Nenhuma vizinha? Não. Não. Tá. Quando chegou na delegacia, tá? Foi garantido ao senhor e à Larissa direito ao advogado? Pelo delegado por lei? Não me recordo. Ele disse para o senhor, ó, aqui é assegurado direito ao advogado, direito à família. O senhor falou isso? Ele falou, eu não estou dizendo que ele não falou, mas eu estava tão nervoso que eu não sei determinar o senhor dizer que ele deixou ou não deixou de falar. Eu estou dizendo que ele não falou. Eu estou te fazendo essa pergunta, eu não vi os autos, vi um advogado e nada lavrado nesse sentido, tá? Você tem que ver advogado posteriormente. Tudo bem. Então, eu estou te perguntando se ele disse que você teria direito ao advogado, né? Não consigo lembrar sobre esse no artigo 5º e 72 a 64. Ele disse isso para o senhor lá na delegacia? Mais uma vez, eu não sei dizer se ele disse ou não disse. Eu estava muito nervoso, eu não consegui determinar se ele falou ou não falou. Tá. Voltando um pouco à cena do crime, né? O senhor chegou a fazer respiração mecânica na sua filha? Não. Não fez? Não fiz. Não tocou no cadáver? Eu não toquei na minha filha. Forma alguma? Doutor, ele já respondeu essa pergunta para mim. Excelência, só Tá. Pode deixar. Tá. Posso perguntar? Pode Fazendo um retrocesso para ele já tentar elucidar, sim. Fazendo um retrocesso, como eu disse. Então, o senhor não fez respiração artificial? Não fiz. Não fez? Não fiz. Tá. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. O senhor era desafeto, se considerava desafeto da senhora Viviane? Então, como eu já relatei, ela tinha um certo nível de ciúmes em relação a mim. Não que eu tivesse algum desgosto pela Viviane, até tinha um certo nível de simpatia por ela, né? Mas era mais um fato dela ter ciúmes de mim com a Larissa mesmo. Então, acabava que ela não gostava que eu estivesse, né, muito presente na Larissa. Vou fazer uma pergunta ao senhor.
escusas, perdão, né? Como ofensa, mas se o senhor amava tanto sua filha, por que o senhor pediu para que ela fosse embora falar isso? Bem, eu anteriormente eu queria que na verdade, eu sempre quis que a guarda não ficasse com a avó. E quando eu vou pedir instrução, pedir, solicitar a guarda, é instruído, de certa forma, no que ele fala diretamente, ó, ela mora com você, não tem como pedir a guarda dela se ela não mora contigo. Então, e de qualquer forma, era para ser temporário, o tempo que ela ia ficar comigo. Eu não tinha uma relação com a Larissa, entendeu? Ela cuidava da minha filha, e minha filha queria que ficasse com a avó, né? Então, assim, era por um período indeterminado, mas era para ser curto, o período lá em casa, onde eu morava. O senhor chegou a ver as roupinhas da sua filha e da Larissa armadas numa mala para ir embora? Ou não? Eu acredito que estava tudo arrumado, por enquanto. Estava tudo arrumado, né? E que sentimento isso lhe tocou quando o senhor viu? Bom, como eu nunca morei com a minha filha, então é algo normal para mim, né? Ela sempre mudou, sempre estava de mudança, como eu relatei, ela mudou de casas diversas vezes, para diversos lugares diferentes no Brasil. Então, assim, ela sempre esteve com a Larissa. Então, e comigo só no momento de visita. Tá. Em algum momento a Larissa trouxe ela de parte veterinária para que o senhor pudesse ver a Júlia? Então, quando ela estava em Padre Bernardo, eu ia vê-la em Padre Bernardo, né? Porque minha família é de lá. E quando ela estava em Brasília, eu ia em Brasília. Tá. O senhor disse que ajudava a Júlia, né? Qual era esse valor de ajuda? O senhor pode dizer para nós? Espécie. Era um valor pequeno, acho que era algo em torno de R$ 160, mas claro que, por exemplo, quando ela precisava de outras coisas, como o chão, que eu sempre tudo por fora, por exemplo, inalador, que eu de fazer inalador, eu também, isso era tudo por minha conta. Assim, o valor era pequeno, mas eu sempre ajudava em outras questões. Tá. O senhor não tem nenhuma lei Maria da Penha assinada, mas pelo seu histórico, o senhor narra que tem alguns entendimentos com suas namoradas, com as pessoas com quem o senhor se relaciona, né? Em determinado momento, só me chamou, né? Só Não um por exemplo, ponto. a matéria, o senhor teve. Só Enfim, tá. Em algum momento o senhor chegou a perseguir a Larissa até o quintal da mãe dela para tentar agredi-la? Jamais. Jamais. Tá bom. O senhor já agrediu alguma namorada assim de virar pro chão? Aí essa pergunta já respondeu, doutor, da agressão física. Não, de virar pro chão, já respondeu, né? Tá. Várias delas. Então, deixa eu pular essa pergunta. Por que especificamente você queria a guarda da Júlia? Para deixar com a avó. Avó, A avó, mãe da Larissa. mãe da Larissa. Que ele não tinha condições de saúde, nem estrutura para poder cuidar. Tá. E sua mãe teria condições de cuidar da... Não, minha mãe, ela tem reumatismo, artrose, tem uma perna atrofiada, então são pessoas físicas. Tá certo. Agora, junto com a minha avó, Tá. Senhor Ivan, mais uma pergunta agora, voltando de novo à cena do crime. Tá certo? Eu não consigo entender, né, uma pessoa que é agredida, vê a filha agredida e não toma nenhuma posição com relação ao agressor. Por que o senhor não tomou nenhuma posição com relação à Larissa? eu, particularmente, não sou uma pessoa agressiva. E outro fato, a partir do momento que eu estou no quarto e ainda no quarto,
após ligar a luz, né? E declinando também que ela pede ajuda, entendeu? E a partir daquele momento, ela para de ser a pessoa que estava tentando me agredir e passa a ser a pessoa que está solicitando ajuda. E o fato de, depois disso, eu sair do quarto e encontrar minha filha lá, entendeu? Eu não tive tempo, não tive nem como pensar em agredir a Larissa sendo que a foto era a Júlia. Eu tive o telefone e liguei. Tentar conter ela, segurar, amarrar. Não, não dava mais me agredindo. Fazia sentido. Tá, tá bom. Sem mais perguntas, Excelência, muito obrigado. Tá? Agradeço a defesa também. Senhores, pelo juízo, eu não tenho perguntas complementares, mas ainda se algum jurado vai fazer alguma pergunta. Sobre a dinâmica lá com sua filha, Gilvan. Quando você estava com ela, nesses períodos que você tinha, né, para visita, o que que quais eram os seus contatos, as atividades com sua filha durante que você mantinha com sua filha enquanto pai, assim? Então, Além da questão desse período que ela não morava com você, que a Julia não esteve com você, né, morando com a Larissa. Quais eram as atividades que você tinha com sua filha, com o que vocês faziam, como é que você ajudava nos cuidados com a sua filha? então Fora a questão da ajuda financeira que você mencionou. quando esse cara, casa, quando ela estava morando aqui em Brasília ainda, quando ela era mais nova, eu só visitava, né? E aproveitava aquele momento com minha filha, sempre assistindo ao lado dela, né? Sempre acompanhando ao lado dela. No minuto de determinado momento, levava para passear no carrinho de mão, né? Carrinho. Ela ainda usava carrinho nessa época, né? E ficava com ela, né? Brincava com a criança da forma que ela vai brincar nas limitações dela. Quando você fazia essas visitas, eram visitas desacompanhadas, digo assim, da Larissa? Você ficava só você e sua filha, ou eram visitas que a Larissa também acompanhava durante as visitas? Sempre, quase sempre, todas as vezes, sempre com ela. Você ajudava nesses cuidados também, já necessários dela, troca de fralda, essas coisas, banho? E quando eu estava sempre com a Larissa, né? A Larissa sempre tomava a gente fazia tudo. Então, nunca foi necessário. Eu tive que ter os maiores contatos, cuidar, trocar fralda com os meus filhos pais. Tá. Tem mais alguma pergunta? Sem mais perguntas? Então, sem mais perguntas pelos jurados, então, Gilvan, eu agradeço os esclarecimentos, senhor